vamos para mais um podcast Beleza Mais Forte. Hoje, um tema assim super diferente. Uma pessoa super diferente, ao mesmo tempo polêmico, ao mesmo tempo profissional, ao mesmo tempo pai, marido, professor, líder comunitário. Olha quanta coisa só para uma pessoa. E vai ser um prazer trazer esse convidado tão especial para vocês. Fiquem aí. Mas antes, eu queria mais uma vez agradecer ao meu parceiro de bancada, Val Mariotti. Como sempre, é um prazer dividir essa mesa com ele, um cara que tem um conhecimento muito grande. Ele vai permeando ali na área do cabelo, da barbearia, da estética. Ele é sempre muito cheio de conhecimento e sempre traz, assim, pontuações maravilhosas para vocês. Obrigado mais uma vez, parceiro. Vamos dividir mais uma vez esse podcast? Pois é, mais uma vez essa bancada maravilhosa. E o que é que você achou do nosso convidado hoje? Vocês vão saber, vão conhecer uma história linda. Esse cara tem uma história de verdade para contar. A gente sabe que todo case de sucesso sempre por trás tem uma linda história. E às vezes a gente, Sarinha, tem tudo para dar errado, mas dá certo. Exatamente. Espero que vocês peguem esse podcast, mande para todas as pessoas que você conhece, todas as pessoas que precisam ouvir e pessoas que precisam entender que propósito de mudar de vida depende de atitudes e escolhas. Porque esse cara vai trazer exatamente isso. Propósito e escolha. E a escolha de fazer o melhor para a vida dele, para a família dele e para a família de pessoas pela qual ele luta até hoje. E desde quando eu conheci, olha que a gente já tem uma história. Já tirou foto com o governador, já brincou, já fez protesto, já foi fechou, premiado Tesoura de Ouro. Quase vai preso na pandemia. Lutou pela categoria. Fechou a coisa. Eu acho que deveria ter um protesto chamado A Revolta dos Barbeiros. Nada mais, nada menos do que quem? Quem? Duque dos Cortes! Seja bem-vindo, Duque, seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vindo, parceiro, seja bem-vindo a essa mesa maravilhosa aqui na bancada do Beleza Mais Forte. Você será sempre muito bem-vindo. E essas considerações iniciais é para mostrar para as pessoas que vão ver esse podcast, que não vai ser só um podcast, vai ser um podcast com muita irreverência, com muita naturalidade, com muita autoridade, com muito respeito, com muito carinho. E também com muita provocação. Até porque a gente sabe hoje que Duque dos Cortes não é somente um profissional da área da barbearia. Se é pra gente pro seu público, se é pra gente pro nosso público, quem é você? Olá, boa noite, tudo bem? De antemão, eu quero, a primeira palavra a expressar é gratidão pela oportunidade de estar aqui juntamente com vocês. Vou até destacar isso, né? Ser o primeiro profissional da beleza e educador da barbearia a estar aqui no podcast Beleza Mais Forte, junto com a Val Mariotti, Sara Pires, onde nós temos uma grande história. Isso aqui não começou agora. Val, inclusive, estava comentando mais cedo que ele não muda, né? Esse cara não vai querer... Então, Val, a gente já tem uma história que já palestramos juntos, já me deu apoio em evento, inclusive já tentei até seguramos ele à força para cortar cabelo com fogo. Eu corri! Sara também pela mesma forma, sempre, todavia, dando apoio ao meu trabalho, dando visibilidade, fechando parcerias comigo. E eu me sinto muito privilegiado, Sara, entre vários profissionais excelentes que tem em Salvador, eu ter sido escolhido para estar participando desse podcast, compartilhando um pouco da minha história com vocês que estão aí do outro lado da telinha. Pode ter certeza que é mérito seu. A sua história é realmente uma história linda. É um caminho que você seguiu e continua seguindo. Eu geralmente não faço perguntas, a gente começa a fluir aqui no bate-papo. Mas eu tenho tanta coisa para perguntar para ele, tanta coisa dessa trajetória. Inclusive, eu também sou curiosa de muita coisa que eu anotei. O que eu Você fez pesca também? Olha pra cá. Isso aqui tudo é pergunta pra Duque, ó. Rapaz, eu tô nervoso aqui, viu? Isso aqui tudo é pergunta pra Duque, viu? Trouxe um bloquinho pra fazer pergunta. É verdade. Primeira pergunta. Isso. Primeira pergunta. A primeira pergunta é: se você está assistindo agora esse podcast,
Se você é profissional da área de barbearia e está tendo a oportunidade de ver, convide, chame as pessoas para assistirem. Porque a mesma história de sucesso que esta pessoa fez a sua trajetória, você também pode ter. Mas siga o nosso canal, vai lá, se inscreve no nosso canal, o sininho no nosso podcast Beleza Mais Forte. E eu tenho a primeira pergunta para você. Quem é Duque dos Cortes? Peraí. Não responda agora. Uma pergunta puxa a outra. Quem é Duque dos Cortes e quem é Isaías de Souza? Boa pergunta. Quem é Isaías de Souza? É uma E quem pergunta, é muito, uma Duque dos pergunta boa. Eu tava até comentando esses dias que existe um cantor chamado Oruan, né? Ele fala assim, você não sabe diferenciar quem é um Mauro do Oruan, né? Então, assim, o artista Duque dos Cortes é um personagem que foi criado, o Duque dos Cortes, para eu atuar na minha área profissional. E Isaías de Souza, ele é um menino humilde, né? Um menino sonhador, que veio ali de Nazaré das Farinhas. Um abraço para mim, eu sou do sul da Bahia, ali do interior de Nazaré das Farinhas. Um abraço para todo o pessoal de Nazaré das Farinhas, meu conterrâneo. Um abraço para minha avó, né? Primeiramente Deus no céu e segundo na terra, minha avó, manhinha, que hoje, metade do homem que eu sou, posso dizer até completo, não seria se não fosse pela sua educação. Então, Duque dos Cortes surgiu em 2015, onde depois de, infelizmente, eu ter perdido meu irmão assassinado, né? E isso me deixou muito triste, em uma situação muito precária emocionalmente falando. E eu decidi fazer alguma coisa para que eu viesse mudar a vida das pessoas de alguma forma, mesmo que fosse um trabalho de formiga. Como eu sou autodidata, oriundo de família humilde, para quem não conhece um pouco da minha história, eu até hoje tenho um caos nas mãos aqui. Eu vou mostrar essa área aval. Muitos anos eu trabalhando só como professor, tem uma década, tem 10 anos, então você vê que até hoje eu tenho um caos nas mãos. Eu acordava 2h30, 3 horas da manhã, eu já estava na Ceasa para descarregar um caminhão para ganhar R$50 o dia todo. Então você... irmão. Então você... Na Ceasa do Cia? Na Ceasa do Cia, todo mundo me conhece. Você que está aí, ó, vendo agora essa matéria, vendo esse podcast, agradeça pelo alimento que você tem na sua mesa, porque antes de chegar na sua mesa, muitas pessoas já derramou suor para chegar até lá. 2h30 da manhã, Sara. E tinha dia que eu pensava que eu estava no Egito, que eu via o sol assim, ó, tão rachando, tão forte. E, ao mesmo tempo, eu me sentia deprimido por estar naquela situação, porque, assim, eu me sentia como escravo. Porque você tem que puxar, quem já foi na Ceasa já viu, você tem que puxar 20, 25 caixas em cima de um carrão, cada caixa com 40 quilos, né? E já descarreguei bitrem, já descarreguei carreta, debaixo de sol, debaixo de chuva. Só que o que sempre me deixa assim, quando eu toco na minha história, assim, me deixa motivado, é que mesmo por não ter nada que proporcionasse em que eu chegasse onde eu estou hoje, mesmo assim eu acreditava. Opa, tô todo arrepiado aqui, porque a minha história é muito forte. Isso eu tô contando já de um pouco de 18 anos pra cá, né? Porque desde criança eu tenho uma luta muito grande dentro da minha família. Meu pai era alcoólatra e era agressão, minha mãe se separava direto, minha mãe agredia várias vezes. Fugi de casa com 7 anos de idade, fui morar na rua, minha tia me criou, mas minha avó. Então, minha história é todo um processo turbulento que hoje eu entendo, com 30 anos de idade, como o pastor Tiago Brunet fala, quem não tem história não consegue transformar vidas. Porque você só consegue transformar vidas quando você tem dores, quando você tem cicatrizes, quando você passou situações difíceis realmente, que muita gente não sabe muitos detalhes sobre a minha história. Que, meu irmão, eu não tinha condições, minha mãe era diarista, meu pai foi assassinado, eu não tinha condições de comprar o material, trabalhava na Ceasa para me alimentar. Se não fosse trabalhar, eu não tinha que me alimentar, porque era um dia inteiro, pegava 3 da manhã até 4 horas da tarde, descarregando um caminhão de tomate, ou qualquer que seja, a diária era esse valor. Só que, tipo, eu sempre acreditei. Com 18 anos, eu peguei uma máquina, uma mala, e aí um menino tava precisando muito cortar o cabelo. Aí eu falei, tia, eu não sei como é que vai não, mas eu vou cortar aqui. Cortei o cabelo dele, fiz o acabamento, que muitos barbeiros chamam de pezinho, mas eu digo o seguinte,
pé quem faz é manicure, né, Val? Barbeiro faz acabamento. A gente tem que mudar esse termo técnico dentro da barbearia. E aí, depois que eu cortei o primeiro cabelo, eu falei, rapaz, eu tenho jeito pra isso. Só que assim, era muito caro o curso na época no Senac, na Embeleze. Então, assim, era muito caro para a realidade da minha família, fora os equipamentos. Então, minha mãe não tinha condições disso. Eu comecei a trabalhar ali com um barbeiro, em um salão de beleza, com Dona Lúcia. Só que eu não sabia nem pegar no navalete, então eu cortava muitas pessoas, cortei muitos pescoços. Você que foi daquela época e foi na barbearia quando o Duque estava começando e foi cortado por Duque, não processe ele, dê a oportunidade para ele cortar seu cabelo de novo, porque a prática leva à perfeição e você ajudou a moldar o que Duque é hoje. Duque, eu estava aqui dando risada de você por conta de uma coisa interessante. Se lembrou da sua história, né? Hein? Você lembrou da tua Mesma história? coisa. Pois é, eu já sabia que você estava sorrindo por isso, Não. mas era por emoção, viu? Não, é sério, é interessante que as pessoas não sabem. Eu morei, né, em vários lugares aqui em Salvador, inclusive comecei morando aqui na Lauro de Freitas. Quando vim morar na Bahia, vim morar em Lauro de Freitas. E com 10, 11 anos de idade, Duque, eu pegava o ônibus aqui e ia para Ceasa. 10, 11 anos, ajudar a descarregar caminhões. E eu recebia um trocado e recebia as frutas que sobravam no caminhão, que você pega uma pica de banana, a banana se soltava do cacho, aquilo dali é descartado. E aquele descarte a gente ia juntando, até, enfim. Às vezes eu vinha de lá para cá com um trocadinho na mão e vinha com 2, 3 sacos de frutas. E sabe o que fazia com a fruta, Duque? Eu pegava, fazia geladinho com as frutas. E aqui saindo do aeroporto tinha a rótula, né? E lá na rótula tinha um cara que vendia melancia, trazíamos melancia lá do Ceasa, aí eu vendia ali do coisa. Então, assim, essas histórias, eu digo que quando eu me tornei militar, foi quando realmente eu comecei a cortar cabelo, mexer com beleza. Você também cortou o pescoço de muita gente? Eu fiquei preso. Duque cortou o pescoço, eu fiquei preso, 3 dias preso. Eu cortei a Por quê? cabeça do cara com 8 pontos. Misericórdia! Eu cortei. Um dia desse eu acho que vou fazer um podcast, Val Mariotti e a história. Eu fiquei preso, é sério, eu fiquei preso 3 dias. Por que cortou alguém? Superior? Não, peraí, hoje é Duque. É Duque. É Duque, Esqueça né? Hoje é você. Duque. Então, cara, olha, é sério. Eu tenho muito orgulho de caras e de homens como você que foi forjado na dificuldade. Foi forjado na perspicácia, na astúcia. Foi forjado vendo colegas, amigos, irmãos perdendo vidas. Foi forjado em escolhas. Eu vendi coco na praia, vendi picolé, saía da capelinha com uma caixa de picolé com 150 picolé que eu não aguentava nem... Ia torto, trazia aqui para Lauro de Freitas para vender aqui em Buraquinho. Muitas vezes pegava o gelo seco, não tinha dinheiro suficiente para trazer aqui para Buraquinho. E aqui chegava aqui já o gelo seco acabando. E essa história é bacana, Duque, porque quando você fala que perdeu seu irmão... Perdeu o pai? o pai era alcoólatra. E tudo isso, Duque, para ser o que você é hoje. Vamos às perguntas que eu tô gostando. Acho que eu vou fazer uma série com o Duque, do velho. Val, Uma série. acredite, Sara, eu vou te ser bem breve aqui. Eu ainda vou ser protagonista de um grande filme com a minha história. Você vai ver minha história em vários livros, porque assim, eu resumo muito ela em vários episódios. E quando eu achei que eu era forte, eu caí numa depressão em 2 anos atrás, que eu tentei até contra a minha vida. Entendeu? E muita gente nas redes sociais, meus alunos, as pessoas, fisicamente demonstrava, porque meu aspecto, eu fiquei parecendo um usuário de crack, mano. Isso aqui meu ficou fundo, isso aqui meu dava pra botar um litro de água em cada lado. Foi quando a mãe dos meus filhos decidiu a separação, e isso pra mim foi algo que mexeu muito com o meu psicológico, porque minha família é tudo do interior, então eu tinha 12 anos de relação, e tinha 2 filhos e tal, e meu filho e minha filha na verdade, eu lutava para terminar a aula, para eu ir para casa para ver meus filhos. Então,
eu não sei se pelo não ter tido o pai que eu sou hoje, então eu sou tento ser aquele paizão máximo, então isso foi algo que abalou bastante o meu psicológico. E assim, quase eu não estou aqui hoje conversando com vocês, foi bem a misericórdia de Deus. E foi nesse momento que eu entendi, hoje eu admiro muito, muito, muito o Rick Chester. Primeiramente, eu sempre digo o seguinte, que eu tenho vários caras que me inspiram, mas Rick Chester, irmão, nesse mesmo período, você acompanhava, eu tinha um negócio ali em plataforma, depois de tudo que eu guerrei, cheguei em plataforma, a gente vai passar por esse processo ainda, eu só vou pular uma etapazinha aqui, só para falar desse processo, que eu achei que eu já era forte. Isso acontece com muita gente. Às vezes a gente acha que por ter passado por muitas situações, a gente já acha que nada nos abala. E eu fui pego pelo pé para mostrar que a gente nunca é forte, a gente está sempre, todos os dias. Você falou uma palavra aí, Val, que eu sempre uso comigo, eu fui forjado para a guerra. Eu digo aos meus alunos que onde eu cheguei hoje, metodologicamente falando, eu me rastejei. Hoje, periodicamente falando, eu cheguei só com a parte de cima do corpo e com as mãos e sangrando muito, porque assim, Val, foi muitas coisas que me impediram, não só a questão da situação financeira, que era muito escassa e difícil, né, para mim, mas a questão do bloqueio, principalmente, eu vou falar sobre isso na barbearia, quando meu destaque começou a surgir. E quando chegou em plataforma, eu botei meu comércio, foi abalado por conta de guerra de tráfico na região. E as pessoas vêm, graças a Deus, vêm de Boston, nos Estados Unidos, vêm de Portugal, vêm de outros estados fazer o curso comigo, por conta do alcance das minhas redes sociais. E meu negócio foi abalado, eu fiquei com 2 meses de aluguel, devendo quase 3 mil reais, 5 mil reais, já tinha cortado minha água, minha luz, meu irmão pegou infecção no ouvido, ficou respirando, ficou dependendo por aparelho, meu irmão, que era mais desligado, eu falava com ele por segundo, ele morreu, teve morte cerebral, e a separação, ou seja, minha vida emocional, minha vida financeira. Ou seja, tu que estava no campo de batalha, ele com ele mesmo, Sim. e todo coisa. Duque, a gente sabe que tudo isso, muitas pessoas passam todos os dias, mas o mais importante de tudo isso não é o quanto você tem de problema, é o quanto você consegue receber aquela bomba, desarmar a bomba, e aí partir para uma... É sobre isso que eu estava concluindo, para as pessoas entenderem do processo, do que eu estou falando aqui agora. Foi quando eu vi o vídeo, eu vi o vídeo de Rick Chester. Eu acordei um dia de manhã, não estava conseguindo fazer vendas dos meus cursos, acordei de manhã muito triste, comecei a chorar, e aí eu falei, Deus queria falar comigo. Quando abri o vídeo, Val, no Instagram, tava Rick Chester falando. Rick Chester, para quem não sabe, é conhecido como Neguinho em Copacabana. O cara vendia água em Copacabana, hoje é um dos maiores palestrantes do mundo, inclusive, estava dando aula em Harvard. E eu, analisando, falei, pô, imagina, o cara vendendo água na praia, mas ele já acreditava que ele ia estar lá. A lei da atração, que é o que eu estudo hoje com Bob Proctor. Mas voltando a falar, só para concluir essa parte, quando eu vi o vídeo de Chester, ele falava assim, Val, o sucesso não é até onde você pode chegar, mas é o quanto você suporta. Exatamente. Mais um mês, mais um ano. Eu suportei 43 anos vendendo água na praia de Copacabana. E você suporta mais quanto tempo? Quando eu vi essa mensagem, eu... deu um grito gigante por dentro de mim. Quando eu olhei no espelho, eu falei, cara, você é um cara lindo, cheio de potencial. Só que hoje eu entendo justamente o porquê a gente que é educador, que é transformador, que é usado pela misericórdia de Deus, porque a gente não é nada, para transformar a vida de pessoas, a gente tem que viver, tem que passar as dolorosas na pele, para que a gente, quando conversar com pessoas, como a gente está conversando aqui agora, essa história aqui, Val, com certeza está inspirando alguém que está lá do outro lado, ou estava precisando ouvir isso aqui, né? Para você entender que todo o processo, ele é necessário na nossa vida para que você atinja o sucesso. Exatamente. Eu quero só retroceder só um pouquinho, tá? Porque a sua história não é só barbearia, tá? A gente tem outras etapas da sua vida.
Você não parou só, você não é só um barbeiro renomado que ganhou um prêmio de tesoura de ouro, Navalha de ouro. navalha de ouro, desculpe, que se destaca no meio da barbearia. Você foi um pouco mais além. Com toda essa sua história, com todo esse sofrimento, ele resolveu, dentro da periferia, do bairro periférico que ele mora, ajudar outras pessoas. Então, eu quero parar só um pouquinho e perguntar para você, como começou a ideia de ter uma barbearia? Porque tudo começou aí. Você vem daquele processo de carregar, de fazer, de tentar lutar pela sua sobrevivência e de repente você se encontra no mundo da barbearia. Como começou? A barbearia foi a única opção que eu vi de sair do mundo que eu vivia, de que forma que o mundo que eu vivia, sem ter um destino de onde realmente ir. Porque assim, com toda a dificuldade financeira que eu tinha, a única porta que eu consegui enxergar era a barbearia. E foi quando eu dei o primeiro corte que eu vi que aquilo ali poderia mudar a vida de uma pessoa. Foi que eu comecei a ir. Então eu trabalhava na Ceasa, consegui uma Mallory. E aí minha tia me ajudou na época, comprou uma Mallory pra mim, aquela bem devagarzinha, daquela doméstica. Depois de um tempo eu comprei um motor de sucata, saí desse salão, fui trabalhar em outra barbearia com o Marcos. Um abraço para Marcos lá da minha comunidade. Fui lá trabalhar com ele, comprei um motor, Val e Sara, de máquina, montei minha máquina toda de sucata com peças do pessoal da comunidade. Fiquei trabalhando nessa barbearia um tempo, só que aí ele conversa muito, aqueles profissionais que conversam muito, aí toma aí ele para, conversa, aí é 1 hora conversa. E isso aí O cabelo demora 3 horas para cortar. Eu com todo o gás, eu ali atropelei, eu tinha alugado a cadeira, eu tinha feito 180 e pouco nesse dia. Quando ele viu o valor que foi mal do que ele fez, ele falou: a partir de hoje você só trabalha 50%. O corte era R$7. Falei: ô irmão, não tem como não. Eu comecei a trabalhar a domicílio. Agora vem a parte forte. Comecei a trabalhar a domicílio. Nisso aí fui morar em uma casa, aí onde eu acredito no mundo espiritual agora, que é muito importante para quem está do outro lado ouvir. Você se blindar espiritualmente. Não sei qual é a crença de cada um, mas se blinde, faça suas orações. Fui morar nessa casa, Val, barata, meu amigo, que um rapaz tinha sido assassinado porque tomou corno. Já um traficante... Pô, irmão. Já um traficante tinha sido preso. Meu Deus! Qual bairro? Jardim Campo Verde, Balduro, conhecido como Iraque, ali em frente a Ceasa. Perigosíssimo. Era perigosíssimo, hoje tá bem tranquilo. Aonde? Ali na Ceasa, ali em frente a Ceasa, ali perto do CIA. E aí, nisso aí, eu comecei a trabalhar. Eu tava em que parte? Você estava na casa que você foi morar. Que o cara me deu bem barato, alugou pra você bem baratinho. Né? Que o cara queria só ver se você tava prestando atenção no que eu tava falando. É mole isso, É não. brincadeira. É brincadeira isso. Acontece muitas vezes a gente tá conversando com uma pessoa. Eu faço muito isso, Val, porque eu falo muito, vocês já perceberam, né? Não, ninguém Ninguém aqui- não. Vocês perceberam? É que assim, mas sabe o que é, Duque? É que quando pessoas assim como você, que tem uma história e tem um case que a gente acompanha nas redes sociais, a gente vê como você se posiciona, a gente tem muita coisa para falar e tudo isso que você está falando realmente é inspirador para muitas pessoas. Com certeza, Duque, tem gente que está passando por as mesmas dificuldades que você passou. E é tão atual porque os problemas, eles se repetem o tempo todo. Agora, não é o quanto você tem de problema, é o quanto você está com força suficiente para você suportar. Né? Você aí, falou isso. Né? Então, é assim, bacana quando você fala isso, eu fui morar em uma casa com valor barato para poder viver. Onde teve determinadas situações. A briga com Eu tô curiosa, eu tô curiosa para 50% saber o cara que queria. aconteceu nessa casa. 4 acidentes dentro de um mês eu tive. 4 acidentes. Você falou que... Um dos acidentes foi de moto. Você falou que a se linha blindou. pegou no meu pescoço, quase eu morria. Foi perto de morrer. Você falou que se blinda espiritualmente. Rapaz, eu acho que com tanta coisa acontecendo aí, Ele 4 acidentes... ele realmente estava blindado, senão estava morto. Isso é bem o que eu ia dizer agora, porque assim, além das forças negativas que existiam no lugar onde eu morava, também existiam as forças negativas no mundo espiritual, porque quando a gente tem um projeto, quando a gente é projeto de Deus e a gente veio para mudar a vida de pessoas com nossa história, jamais o inimigo ele vai querer com que você atinja realmente a sua promessa, a sua missão na Terra. E aí, pronto, depois que eu tive esses acidentes, fui pro hospital, fui todo medicado, recebi
uma proposta para trabalhar na Liberdade. Eu trabalhava com um barbeiro lá onde eu morava, só que aí eu cortei o rapaz, cortei no pescoço. Aí, nervoso, cortei o meu dedo também. O cara falou, rapaz, você não vai ser barbeiro não, larga esse negócio de cortar cabelo, vai procurar... E o corte foi tão grave assim? Rapaz, foi, velho. Foi no pescoço aqui, era um idoso. Foi. Era um idoso? Rapaz, eu só lembro que eu... Qual o nome dele? Qual o nome dele? Edivaldo. Edivaldo? Seu Edivaldo, o senhor lembra dessa história que se for cortar Ele o cabelo... não tá nem assistindo na internet, ele não deve ter esses acessos, não. Irmão, eu só lembro que Os familiares do seu Edivaldo aí, ó. Rapaz. Deixa, seu Edivaldo. Val, eu só lembro que foi meio rolo de papel higiênico, irmão, que eu tava colocando lá no buraco e ainda não tinha parado de estancar o sangue. É sério? Rapaz, foi um negócio feio, irmão. Então ele não foi pra Liberdade, ele saiu fugido. Fugir da Liberdade, seu Edivaldo. Esse processo aí foi pra eu ir pra Liberdade. Foi quando surgiu a proposta. Um amigo meu falou, rapaz, por que você não vai pra Liberdade? Depois de esse brother meu, tinha dito... Ninguém vai lhe encontrar na Liberdade. Na Liberdade, ninguém encontra você lá. Se morar no Queimadinho, então, lá embaixo do Queimadinho, Pô, já era. eu morava perto do Queimadinho, eu morava Tá ali vendo? na França, Rua França. Na Rua França, Na pronto. Lapinha. Na Rua França, perto do colégio... Esse que é o nome do colégio que tem ali. Eu sei, Descendo ali a particular. ladeira, sei lá do Queimadinho. É isso mesmo, eu morava ali. Seu dia. Aí ele conhece. Aí o que acontece nisso aí, recebi essa proposta. Esse amigo meu disse que eu não ia ser ninguém, que eu não ia pra lugar nenhum, que era parei de cortar cabelo um tempo. Aí eu fui comprar uma cadeira, eu comprei uma cadeira de barbeiro. Depois que eu comprei a cadeira de barbeiro, minha tia me ajudou a comprar uma madeirite. Eu montei uma barbearia na praça do meu bairro, do bairro que eu morava. Como foi que eu fiz isso? Pegava uma pessoa e falava, eu quero cortar o cabelo, não vou te cobrar nada não. Botava ele sentado naquele tempo, Val, que tinha aqueles trembal, aqueles cortes tudo desenhado, e aí fazia um corte, aí passava, quanto é? Eu, R$5, pai, quanto é? R$10, pai. E com a muleta vinha, cortava um de outro. Nisso eu fui vendo, juntei o dinheiro, botei essa barbeira de madeirite. Depois que eu botei essa barbeira de madeirite, recebi o dinheiro do EPVAT do acidente de moto. Aí o amigo meu falou, rapaz, por que tu não vai pra Liberdade? Falei, irmão, você é maluco, eu vou sair daqui, vou pra Liberdade, não conheço ninguém lá. Rapaz, na Liberdade, ou a pessoa deslancha, ou ele se afunda de vez. Eu falei, rapaz, não acredito nisso não. Ele, rapaz, rapaz, lá tem uma barbearia que é cheia de... Quero mandar um abraço aí pra Rock da Lapinha ali, muito top a recepção do pessoal. Fui trabalhar, uma experiência muito grande. 3 barbeiros, meu amigo, eu era o quarto. Pense, Val, você que já sabe, tem experiência com isso, trabalha em lugares que tem outros profissionais. E aí, pra cortar cabelo, eu saía de lá. Tá. Vamos lá. Vamos separar o negócio aí. Eu tô contando minha trajetória aqui até eu ir pra Liberdade, porque Sara contou nesse assunto. Pra eu chegar nesse assunto, eu tenho que contextualizar rapidamente o porquê eu fui pra Liberdade. E aí eu peguei e recebi o dinheiro do EPVAT. Mas antes disso, eu traseirava buzu. Foi quase 2 meses vindo para Salvador, pegando 3 ônibus no fundo sentado na escada. E nisso aí eu desci. Ainda ficou devendo transporte coletivo, ó. Não fiquei devendo não, porque eu tinha uma amizade com o motorista que cortava o cabelo dele de graça. Era uma permuta. Botava pra ir pela frente. Aí eu soltava ali na calçada, subia o plano inclinado andando, descia até a Lapinha. Detalhe que eu tive que ficar alguns dias sem almoçar, porque assim, a cadeira é contabilidade rápida que eu faço. Cadeira é R$30, a cadeira, né? O dia da cadeira, o corte era R$10 naquela época. Aí se eu fosse pagar transporte, que era R$13,30, aí eu fosse lanchar, irmão, ou almoçar, eu não ia voltar pra casa com nada. Fora a guerra com o barbeiro, porque tipo assim, ó, quando chegava alguém, o pessoal já dizia, ó, meu cliente aí, então tipo... Ele já mandava o cliente dele esperar ele. Eu todo educadamente, boa noite, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Bom dia, meu nome é Duque. Se o senhor quiser cortar o cabelo com esse meu trabalho, eu tô ali. Se quiser esperar ele também, se você quiser cliente dele, mas se você quiser adiantar, tô ali aguardando. Isso aí eu fui me destacando. Lembro-me, Val, que um dia eu peguei um ônibus ali na Lapinha, porque eu ficava doido de poder ser para 2 Leões, para pegar o buzu cheio 6 horas, para que venha lotado, para eu não poder passar a catraca, para economizar o transporte. E você aí, tinha toda uma estratégia. Toda uma estratégia. Aí chegou lá, o motorista, eu sentado, o motorista falou assim, levantou, me humilhou, disse que ele não ia arrastar um ônibus se eu não saísse de passasse. Lá. Eu falei, rapaz... Ou passa ou desce. Isso aí um cara quis pagar pra mim, eu todo envergonhado, não quis. Preferi descer até a Baixa de Quinta andando.
Chegou na baixa de quinta, eu peguei meu ônibus e fui pra casa. Nisso aí, o que aconteceu? Recebi o dinheiro do DPVAT, R$ 1.300. Eu falei, não, eu vou alugar uma barbearia pra mim. Como eu já tenho uns clientes de lá que eu já consegui, peguei um espaço do lado da barbearia que eu trabalhava, R$ 400. O dinheiro foi 1.300. 400, comprei mais um material pra lá, 400. Paguei o carreto das minhas coisas pra ir pra lá. E paguei a fiança da casa que eu fui morar, porque eu tive que morar lá. Deus é tão bom comigo que na casa que eu fui morar, que na época eu tava comendo meus filhos, eu tinha 18 anos, na casa que eu fui morar, tinha 19 anos. Na casa que eu fui morar, 19 anos de idade, na casa que eu fui morar, a senhora, ela tava precisando de uma menina pra tomar conta dela, eu falei, olha, útil agradável. Então a mãe dos meus filhos, que no caso morava comigo na época, ela ficou trabalhando com ela, recebia um salário mínimo. Foi. Você na barbearia? Eu na barbearia. Tudo perto? Tudo perto, mas aí veio algo surpreendente. Minha primeira bênção, meu filho. Eu descobri, sem nem beira, que ela estava grávida. Isso me deixou atordoado. Eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu não tenho nem uma casa para morar? Nem uma barbearia, nem nada estabilizado. Só que Deus, ele é tão bom comigo que ele proporcionou tudo. Com que idade você tinha, Duque? Tava com que idade aí? Eu tenho 31 anos. Não, tava com que idade nesse momento? Tinha 19 anos. 19 anos? Tinha 19 anos. Aí eu fui, pronto. Nisso aí, acabou que ela ficou grávida e pronto. Eu fiquei trabalhando na varanda da minha casa, porque eu não consegui manter a barbearia. A barbearia teve que fechar com aluguel. E aí fiquei trabalhando na varanda da minha casa. Nisso aí eu fui começar a andar com aqueles chapéu de sambista e de luva, né? Aí eu falei assim, poxa, eu olhei no espelho e falei, pô, eu preciso de um nome, velho. Aí eu comecei a ver. Isaías do Corte, Isaías Hair Design, não sei quem do Corte. Eu falei, pô, todo mundo é do Corte. Do nada eu olhei assim, eu falei, parece um Duque. Aí eu, o que é Duque? Eu falei, vou lá no Google ver o que é Duque. Duque é um título de nobreza e liderança. Duque é a terceira, se não me engano, me corrija se eu estiver errado. Ele é a terceira pessoa do reino. Depois do príncipe tem um rei, depois do príncipe vem o duque, depois vem o visconde, vem o conde, e assim sucessivamente. Falei, pô, é um título. Foi até pesquisar. Duque, mas gostei. Título de nobreza, eu falei, vai pegar. Pronto, pegou, participei da primeira Batalha dos Barbeiros lá em Camaçari, tive um destaque. Eu falei, pô, velho, eu tenho que entender mais, não ficar só de corte de cabelo. Eu tenho que fazer um curso de cabeleireiro. Isso aí, fui no Centro Social Urbano da Liberdade fazer um curso de cabeleireiro. Chegou no Centro Social Urbano, só era eu de homem no meio de mais de 20 mulheres. A gente pensava até que eu era gay por conta disso. Porque Ninguém pensou nisso, ninguém pensou nisso. Mas na época o pessoal achava estranho por eu ser o único homem, principalmente a idade que eu tinha. Mas você não desmunhecava, oi. Não. Eu sempre fui cabra macho. Aí ele tá dizendo. Ó, garanto. Aí a gente, voltando ao assunto, nisso aí eu peguei e mostrei meu trabalho a ela, que eu fiz uma coroa em cima de um diamante, representando a minha mãe na batalha. Eu mostrei, ela falou, velho, você tem muita habilidade com desenho, vamos venha dar aula no meu projeto. Pronto, comecei a dar aula no projeto dela, tal. Futuramente, esse projeto que a gente criou, eu queria interesse, por quê? Falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa para ensinar alguém, para mudar a realidade de outro jovem, para ele não seguir o mesmo caminho do meu irmão. Pronto. Nisso aí, comecei a fazer o primeiro curso com Iriri, que era cortar o cabelo da seleção brasileira na época, no Rio de Janeiro. Aí fui fazendo outros cursos, comecei a divulgar eventos. Daqui a pouco, quando eu fui ver, tava fazendo a Batalha dos Barbeiros, quando eu fui ver, tava vendo o jurado. Daqui a pouco, a primeira matéria que o Jornal Massa veio. Agora uma história que ninguém sabe de mim, que eu tinha falado sobre minha história quando adolescente para ela, e ela expôs lá no jornal, né? Isso aí foi algo que me deixou muito triste, porque eu fui demitido da barbearia que eu estava trabalhando na Tuba na época. Eu fiquei quase 3 meses sem sair de casa, porque eu tinha expressado algo pessoal para ela do que eu tinha vivido na minha adolescência. Ela expôs no jornal, no título do jornal, Duque dos Cortes, depois de usar droga e servir ao tráfico, virou exemplo na liberdade. Nossa, sério? Foi. E aí não foi nada diretamente específico sobre isso que eu falei com ela. Ela estava falando sobre a situação do meu irmão. Ela enquadrou já na minha situação. E aí ela colocou no jornal. E na época eu pensei até em processar. Só que assim, eu falei, se eu processar o jornal agora, eu não vou ter mais audiência em outros jornais. Inclusive, ela está trabalhando na TV Bahia hoje. E já proporcionou outras matérias para me mostrar o meu trabalho depois de um tempo que ela entendeu. Eu falei, você pegou a história do meu irmão
e colocou dentro da minha história. E aí você acabou marginalizando a minha imagem nessa época. Eu fiquei com muito medo de sair de casa, porque eu tava morando em um bairro que eu era recém-chegado, depois de um título desse, ficou algo bem estranho. Nisso aí na Liberdade eu tive a oportunidade de formar mais de 5 mil pessoas, a gente começou a fazer trabalhos sociais, Deus começou a abrir as portas das matérias para mim, gravei matérias para as principais emissoras televisivas regionais da Bahia. Comecei a fazer trabalho no orfanato, na UAF, centro de recuperação, centro de idosos, e eu comecei a ficar conhecido. E nisso eu comecei a também ser muito criticado com o crescimento e ver as críticas de muitos barbeiros. Eu não sei se muitas das vezes era o meu crescimento, ou muitas das vezes por eu estar ter uma oportunidade de estar nas matérias, ou por eu estar tendo a oportunidade de estar sempre nos eventos, sendo o primeiro convidado, como eu já fui. Val, na época, testemunha ali eu fui o primeiro palestrante da Fest Ré, a primeira feira de beleza em Salvador. Tive mais de 30 outdoor com minha foto na época do Corte com Fogo e tal. Então a gente feira de Santana, já viajei para feira para Rio de Janeiro, para São Paulo, para Minas, para palestrar, para Recife, né? E comecei a ver o prêmio Navalha de Ouro, foi que eu disputei em São Paulo, onde representei os 27 estados do Nordeste. E inclusive sofri xenofobia, quase eu não participava da disputa, porque o meu vídeo foi o último a passar. Eles não queriam colocar dizendo que já tinha acabado o evento. Falei, ô irmão, você acha que eu sou otário? É pai. Eu vim da Bahia pra você chegar aqui e dizer que não. Você vai passar lá, logo a Laela, logo, Val. Vai passar minha Laela aí. Você é maluco. Vai passar, senão eu vou gravar aqui, vou expor o que eu tô passando, porque eles não queriam colocar o meu vídeo, porque todos eles fizeram blindado. Aonde foi? Foi em São Paulo, no hotel... Qual evento? Evento Navalha de Ouro. Eu disputei com mais de 50 profissionais do Brasil. Só tinha eu, da Bahia, dos 27 estados do Nordeste. Eu vi muitos poucos barbeiros compartilhar, curtir. Fiquei muito triste com isso. E é sobre isso que eu falei, que ia trazer polêmica. É o que eu falo hoje sobre a barbearia na Bahia. A barbearia na Bahia... Peraí. Vamos por parte. Vai chegar na parte da polêmica aí vai chamar você pra... Vamos chegar a você. Vai lá. Vou provocar. Pessoal, se você tá vendo esse podcast aqui agora, a história linda de Duque. Duque tem uma história que você vê que ele vai de um extremo ao outro, passou por dificuldades. Eu acho que bateu muito de frente ele com ele mesmo. Ali também tem um pouco da teimosia, né? Da irreverência, né? Não, da teimosia, porque assim, eu amo pessoas teimosas de querer continuar fazendo o que busca fazer. Até dar certo. É uma teimosia, né? A teimosia, né? O mundo precisa de pessoas teimosas. E se você está vendo essa história aqui, se essa história bate com a sua, se essa história bate com outros profissionais que você também conhece, compartilha, curta, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho. E Duque, nós vamos fazer algumas perguntas para você, para que a gente possa tornar essa live também uma coisa nossa que nós temos curiosidade. Exemplo, você começou a dar aula, você foi para o Centro Social Urbano para aprender a fazer o curso de cabeleireiro. Isso. Exato. E lá foi aproveitado para dar aulas. Né? Lá ele disse que formou mais de 5 mil pessoas. São 10 anos. Tá? E quando você percebeu, sem o instituto, sem Assistente social urbano. Sem o seu, que quando você percebeu que o seu trabalho de forma individual poderia ir mais além? Na pandemia. Antes da pandemia, Duque dos Cortes já era um profissional, óbvio, claro que eu lembro que ele participou de campeonato, inclusive eu... Já tinha ministrado com você 2 vezes. Se eu não me engano, aquele campeonato dos barbeiros que foi pra televisão... Você foi jurado. Eu fiquei em 2º lugar, eu lembro. Ficou em 2º... Eu nem conto porque ali foi uma coisa extremamente dinâmica e o nervosismo é uma coisa natural. Aliás, campeonato nenhum avalia o quanto você sabe. Não avalia. É igual prova de faculdade, prova de escola. Não avalia o seu conhecimento. Isso é fato. Muitas vezes avalia aquilo que você tem para decorar. São coisas completamente diferentes. Porque
adora ver um barbeiro fazer aquele desenho assim, coisa assim que às vezes você para hoje e diz assim, cara, como é que esse cara fez esse efeito 3D no cabelo de uma pessoa? Deixa eu falar uma coisa aqui, Val e Duque. Eu estava ouvindo muito atenta aqui, quando você me perguntou assim, de supetão, parei aonde? Estava ouvindo perfeitamente sua história. Você teve toda a história daquela parte da Ceasa de carregar tal, e de repente você viu que deveria ter um caminho e que você deveria seguir um caminho, uma oportunidade para você seguir. Eu não considero assim, isso é dom. Tá? Cortar cabelo, estar na área da beleza, principalmente na área de barbearia, é uma arte. Para mim é dom. Esse dom estava em você e você realmente se descobriu. Como você poderia ter feito qualquer outra coisa. Mas você percebeu que a área da beleza seria um caminho para você. Com todas as suas dificuldades, você teve como ir para o caminho mais errado possível e você seguiu o caminho que deveria seguir. E você me disse que na pandemia virou a chave. Preciso ir mais além do que cortar cabelo. Esse ir mais além é um trabalho, talvez, que você desenvolva hoje, que eu dou muito valor. Nós tivemos a oportunidade de se encontrar em alguns eventos, tive alunos seus dentro das minhas aulas para curso de certificação profissional, e eu sempre fui encantado pelo trabalho que você desenvolve, e vale lembrar de forma individual. Todo o caminho e todas as portas que Duque abriu até hoje, eu sou testemunha disso, ele abriu com as próprias perninhas e mãozinhas e esforço dele. Trabalho, e ele faz trabalho isso, de formiguinha. Sim, e ele faz isso até hoje. Tá? Isso é bem bacana. Louvável, né? Louvável, muito, né? muito. Louvável. E é admirável. Vou ressaltar o que ele disse no início, muito obrigado. Ele agradeceu por estar aqui. Eu acho que é o contrário. Né? A sua história de vida, porque você não é ainda você não é um homem velho, você só tem 31 anos, e dentro desses 31 anos, dos 19 anos aos 31, você desenvolveu um trabalho que poucos aqui, acho que ninguém aqui em Salvador faz. Tá? Eu já vi barbeiro desenvolver trabalhos aqui a troco de cursos, de matrículas, tal, e você não. Você faz um trabalho incrível, que é ensinar menino da periferia a ser barbeiro. E então, o preço que ele cobra também, né? Não. Você não está falando de preço, né? Não. O Duque, não, acho que ele não cobra. Ele dá pro pessoal. A maioria das vezes ele oferta. Eu nunca digo, eu sempre tento valorizar o valor dos meus alunos, mas eu digo eles direto, velho, o valor que vocês pagam no meu curso, comparado, não é desmerecendo o valor, mas comparado ao conhecimento, à trajetória de 10 anos, de toda a batalha que eu sofri, de tudo que eu passei, por te dar tudo mastigado na boca aqui, tá de graça. Você tem de ideia? Graça não, é muito barato, cara. Você tem ideia? É muito barato. Você tem ideia? Eu costumo dizer, Duque, que os barbeiros e as manicures são duas profissões que você consegue empregar de forma imediata. Eu faço parte da associação, como você conhece, e eu geralmente amanheço com 30, 40 vagas de solicitação de profissionais. Canso até de pedir a você, se você tem algum barbeiro, publico lá no seu grupo solicitando barbeiros para trabalhar nas nossas barbearias, e é muito difícil encontrar. Né? A oportunidade de trabalhar é maior do que a demanda que eu tenho dos profissionais, isso é incrível. E ensinar essas pessoas, você tem ideia de quantas pessoas você tirou da zona de perigo? Quantas pessoas você salvou da vida que seu irmão teve? Você tem ideia do trabalho que você faz? Quando você fala que você formou quantas pessoas, não, você hoje faz parte, você talvez seja a única família de verdade que essas pessoas conheçam. Então eu vou te fazer uma pergunta. Como é que você se sente ofertando o seu conhecimento para menino de periferia e dizendo a ele que o caminho certo é esse aqui? Eu me sinto um milagre de Deus. Eu sempre digo que para mim, não é os prêmios que eu já ganhei, nas matérias que eu já gravei, mas é eu saber que hoje a minha vida, pela misericórdia de Deus, pode transformar e mudar a vida de outras pessoas com pouco conhecimento que eu adquiri até hoje, com mais de 30 formações e especializações que eu tenho nos cursos que eu já fiz. Eu fico muito lisonjeado em poder ajudar. Eu tenho N e N histórias, inclusive, por incrível que pareça, 90% dos meus alunos são pessoas à margem da sociedade, pessoas que chegaram lá que não acreditavam mais que eles poderiam mudar, que eles poderiam ter uma segunda chance, e
hoje eu consigo fazer uma análise até pelos meus estudos do meu aluno, Sara. Eu digo, não precisa falar demais não. Eu sei 50% de você sem você abrir a boca. E quando ele abre a boca, eu sei mais 50% pela forma com que ele se expressa, a cultura que ele veio, de onde ele veio, qual tipo de meio que ele anda. E todo o direcionamento que eu vou precisar trabalhar com ele ali de antemão. Então, assim, para mim é muito satisfatório. Não só cada pessoa que eu formo, assim, Sara, aqui, tudo de 13 anos a 50, 60 anos, mulheres, homens. Para mim é muito satisfatório eu ver pessoas que nem sabia pegar na máquina, pegando na mãozinha assim, ó, ensinando a passar e depois ver aquela pessoa virar professor, como eu já vi vários, né? Tem o André Pinho. Você deve conhecer o André Pinho, foi meu aluno. Hoje ele tem um salão ali no shopping. Esqueci o nome do salão dele, muito top. Dá aula em Beleze. Então, assim, ser agente multiplicador, não tem palavras. Eu quero aproveitar essa emoção que você está falando. É sempre bom a gente contar casos que causam impacto, né? Então, você deve ter algum que lhe marcou. Eu tenho ali até o Instagram dele, eu botei hoje no meu stories, aí que for lá no meu Instagram, Duque dos Cortes, vai ver lá no meu story hoje, Genilson o nome dele. Genilson, ele tá contando uma história do tempo que ele foi meu aluno na Liberdade, e eu me emociono falar dele, que ele tava na situação envolvido com tráfico de drogas. E a mãe dele, desesperada, procurou o curso de barbeiro, colocou ele para fazer o curso e hoje ele é obreiro da casa de Deus, mantém a casa com a barbearia, vive da barbearia e ele fez um vídeo muito top para mim. Você chorou, né? Demais, eu choro direto. Não é só... Agora, eu chorei recente agora com um que faz hemodiálise. A gente fez uma ação agora, a última ação que eu fiz foi no hospital Alaide Costa. Você achou aí, Val? Você tá procurando? Você achou aí? Tô procurando, mas tá na live. Tá aqui, ó. Poderia mostrar Não dá pra ver, áudio não. pro pessoal ver. Deixa eu ver aqui, meu bem. Tá fazendo live? Tá fazendo live. Não né? dá pra ver, não? Deixa eu olhar aí, ó, pelo seu rapidinho. Só Vê aí. eu colocar aqui. Eu vou colocar aqui o testemunho dele aqui pro pessoal ouvir. Ele falando aqui é muito top, velho. Ver esse vídeo dele, ele fala bem... Aqui, ó. Deixa eu ver. É o Gilvanei. Deixa eu botar aqui no Viva Voz. Pode botar aqui, Val? Pode. Aumenta aí. Trabalhar foi isso. 7 anos. Deixa eu botar aqui. Quanto tempo trabalhar foi isso? 7 anos. Comecei em 2006. Hoje nós estamos em 2024. 7 anos. Como tudo começou? Tudo começou quando minha mãe ela me levou para fazer um curso na Liberdade, em Salvador, na cidade de Salvador, no território da Liberdade. Eu fiz um curso com um homem chamado Duque dos Cortes, Instituto Duque dos Cortes. Recebi um certificado internacional. Como é o país? Você. Onde ele é? Ele é de Serrinha. Serrinha? Entendeu? É uma oportunidade que Jesus me deu. Sem essa oportunidade, eu te garanto que eu não sei se nem se eu estaria aqui, entendeu? Mas glória a Deus. A barbearia ela abriu uma oportunidade grande para minha vida. Que massa, velho. Essa oportunidade que foi ele ter me abençoado para esse barbeiro. Sensacional. É emocionante, né? Eu sei Maravilha. o que é isso. Vou até compartilhar aqui nos meus stories. Merece nosso respeito. Merece. Duque, além de tudo, você ensina, né? Desconfiança. Você, além das técnicas, você ensina disciplina, você ensina respeito, cuidado, autoestima para todos os seus alunos. Eu já tive, recentemente eu estava até olhando o seu Instagram, vejo vários vídeos, você faz projetos sociais e você atua,
né? Você leva os seus alunos com frequência, vale lembrar que não é uma vez para gerar mídia, não, ele faz isso com muita frequência, tá, Val? Em asilos, em hospitais. E você estava lá no hospital, se eu não me engano, no hospital do... Alain de Costa. Você... Trabalha com pessoas que têm hemodiálise, pessoas que trabalham problemas de fígado, de rim e tal. Pronto, você leva os seus alunos para prestar esse serviço de forma voluntária, né? Por quê? Porque assim, ó, a resposta ela é muito nítida, né? O que é que eleva a nossa autoestima? A beleza também. Então, a pessoa está dentro de um hospital, Já está numa situação de né? vulnerabilidade. Ela está numa situação de vulnerabilidade, com autoestima baixa, geralmente abandonada pela família, né? Então, assim, a primeira mão de eu fazer esse trabalho foi por conta de minha mãe. Minha mãe estava internada na Dona Nery e ela fez um trabalho no coração, ela tem marca-passo hoje. E minha mãe ficou lá e eu percebi a situação daquelas pessoas que se encontravam ali, cabelo grande, barba branca. Eu falei, velho, eu vou fazer uma ação social aqui pra levar Honrar esse pessoal. Dar autoestima a essas pessoas. Bom, aí foi que eu fui lá e fiz essa ação na Dona Nery, a gente teve uma repercussão boa. Agora a gente fechou essa última muito top. Quero mandar um abraço pro pessoal do Alain de Costa, pra Damiles, pra toda a organização. O pessoal muito atencioso. Ou seja, você precisa ver o cuidado da equipe com as pessoas. Lá eu cuidei de pessoas, de cabelo de pessoas acamado, que inclusive não tinha nem as partes de baixo da perna, estavam usando fralda, não estavam nem conscientes alguns, né? Então isso para mim, e não é só os meus alunos que cortam não, tá? Tem situações que, por eles estão aprendendo, é delicado, então eu mesmo tenho que pegar. Essa semana mesmo eu peguei uma senhora, só lembrei de Val. Por Jesus que eu lembrei de você na hora. Por conta do jeito que eu cortei o cabelo dela pensando. Aí eu lembrei de você, eu falei, Val era Val todo aqui, do jeito que ia cortar. Peguei o cabelo dela, que ela Me chame da próxima vez. Que ela queria bem curtinho, vou te chamar, lá tem a parte das mulheres também, bem curtinho. Aí eu falei, a gente não corta o cabelo de mulher, né? Mas a senhora quer... Você corta. Vamos abrir a exceção. Não, eu corto o cabelo Você de mulher. corta. Ele corta que ele é cabeleireiro você também. corta. Eu não gosto de trabalhar diretamente específico com o público. Eu faço cortes femininos também, mas eu não gosto de trabalhar específico. Eu deixo isso para quem já domina mais a área, que é você, que é o especialista em corte feminino. Aí vai fazer Ó, tá aqui agora, em primeira mão, vou falar com você, Duque dos Cortes. A próxima turma de barbeiro que você tiver, eu quero participar. Inclusive, vamos fazer uma ideia de barbeiro, porque assim, o barbeiro, muitas mulheres me procuram um barbeiro para fazer um corte curto com tesoura, porque acreditam que o barbeiro tem muita habilidade com corte curto, porque é o hábito do barbeiro fazer o corte curto. Exatamente. Mas muitas vezes o barbeiro não tem a habilidade de trabalhar no corte curto por conta dessa ideia que ele está tendo, que ele sabe cortar. Mas o hábito de não cortar o cabelo curto, ele pensa que não sabe. Mas ele já faz isso. Mas ele sabe, ele já faz, velho. E eu vou querer participar dos próximos aí. Acabou. Parceria formada aqui agora. Deixa comigo, eu vou estar sempre te chamando. A gente vai estar organizando. Foi muito top essa que a gente fez agora. E a gente vai estar organizando a próxima aí. Assim que eu organizar, eu te falo. Com quanto tempo você forma um barbeiro, Duque? Isso depende muito de pessoa para pessoa, entendeu, Sara? Você pediu o seguinte, acho que eu aprendi, se eu não me engano, eu peguei até essa fala de Val, uma época, não vou fazer a Lacazan, vire cabeleireiro, vire barbeiro. Você tem que se dedicar, geralmente, pelo meu tipo de experiência, dentro de um mês, inclusive o que eu dou de garantia para meus clientes, que se ele não aprender dentro de um mês, usando as técnicas que eu vou ensinar e colocando em prática, eu devolvo o dinheiro dele de volta. Porque eu já vi que você bota pessoa para treinar em bola. A gente fez esse trabalho hoje. Primeiro, as pessoas elas têm que entender... Fazer o acabamento... Muitas escolas não trabalham com a metodologia de que realmente que a pessoa entenda o passo a passo. O trabalho que eu penso na metodologia é voltada do Pivot Point. Vocês conhecem? E não o Pivot Point do Brasil. A minha metodologia é da Pivot Point de Buenos Aires, da Argentina, onde eles têm uma dinâmica de ensino muito importante, onde o aluno ele aprende a passo
ao primeiro contato. Então, assim, como é que eu vou pegar uma pessoa que nunca pegou uma navalha para ele ir logo fazer um acabamento, para ele fazer uma barba, raspar uma cabeça de homem? Não tem como eu fazer isso. Eu vou estar expondo a pessoa Ao risco. ao risco. Tanto o aluno quanto a pessoa que está sendo efetuado o E procedimento. não vai ser igual o seu Manuel que você cortou o pescoço. Pô, meu filho, toca, deixa essa mano lá. Ô, Toda vez que eu me lembro dessa E história, gastou meio rolo de papel higiênico pra Rapaz. estacar o sangue, seu Manuel. Rapaz, não foi o quê, velho? Eu tomei de rolo pra frente. E aí Mas deixa ele voltar para o assunto. Continue, Duque. Eu estava onde? Eu estava Ah. na parte. A gente estava na parte do. Fale. Agora eu esqueci, vamos. Você tá tá vendo vendo? você? Eu perguntei a você com quanto tempo você formava com um quanto aluno. Aí ele tempo eu falou formo um um barbeiro, mês, não um devolveu o mês. dinheiro. Aí você dá a garantia. Tá, vamos lá. É uma sequência que eu quero falar com você, até pela minha vivência na área da barbearia. Eu hoje administro algumas barbearias e eu tenho três calcanhar de Aquiles. Só rapidinho, um mês com 8 aulas por semana, no caso são 10 aulas. Certo. Eu tenho um calcanhar de Aquiles. Já se foi o tempo de que barbearia era aquele cara todo vestido de branco, com a toalhinha no pescoço e fazia aquilo dali. Hoje você tem barbeiros como o Duque, que inovou a questão de suspensório, que são mais arrumados e tal. Chegou um tempo que eu comecei a usar a borboletinha. Borboletinha, eu ia falar lembra dela desse agora, tempo? lembro. Você se apresentou lá com os meus alunos também, muitas vezes se torna uma referência. Quando o Duque chegava, todo mundo olhava. Tá? E a barbearia mudou, transformou a barbearia num espaço de entretenimento. Hoje na barbearia você joga sinuca, você toma um aperitivo, você conversa, você assiste um futebol. Mas tem três calcanhares, tem três problemas que eu enfrento, Duque, muito forte na barbearia. Antes de falar os três, eu queria lhe perguntar. Tá, um aluno de Duque formado, o que é que você faz depois? Para onde vai esse aluno? Então, alguns alunos eles já têm um direcionamento, porque eu passo tudo isso no curso, né? No curso, a pessoa não vai só aprender a cortar cabelo, eu sempre digo isso para os meus alunos. Cortar cabelo, qualquer pessoa pode lhe ensinar a cortar cabelo. A diferença é ganhar dinheiro cortando cabelo. Como você vai se destacar no mercado, se tornando um profissional barbeiro, que você tem que ser um ponto amarelo no meio dos outros pontos pretos. Então, o direcionamento que ele faz, geralmente, alguns, ele já tem um destino de encaminhar seu próprio negócio. Alguns trabalham no domicílio, eles já colocam um negocinho na porta da sua casa ali e vai empreendendo. Mas eu sempre dou o direcionamento de que começou a fazer o curso de barbeiro, procura uma barbearia para você estagiar. Durante os dias que o curso é segunda e terça, durante os dias de quarta a domingo, você tem que estar exercendo o que eu passei na aula, na segunda que é teórica e na terça que foi a prática. Então você tem que colocar em prática. Geralmente, muito impressionante o desenvolvimento de alguns alunos que com 4 aulas, pessoas que não sabiam nada sobre máquina, já está disfarçando, fazendo navalhado, algo que eu demorei base de 4 anos para começar a fazer, até porque naquela época, navalhado era corte de marginal, né, Val? Então as pessoas cortavam muito na 1, né? Era bem difícil o corte na 0 alta, na 0. Val, que já é Aí é pra você. Eu não Então faço você isso, não. incentiva mais esses seus alunos a se tornarem o microempreendedor, Sim. a ter a sua própria barbearia ou ter o seu próprio espaço. A gente tem um espaço também lá onde os alunos estagiam, eles trabalham. E a gente também faz encaminhamento, como muita barbearia me segue, muitas pessoas me acompanham e sabem a qualidade de todo o desenvolvimento do nosso ensino. Então, muitas barbearias em Salvador, eles preferem estar contratando nossos alunos. Então eu vou me candidatar a ser uma dessas empresas que Anota recrutam seus aí, pega o alunos. telefone dos cortes pra poder. A galera sempre, vários alunos meus já foram encaminhados através de contatos que você já passou. Eu sei, Vários. eu sei. E te agradeço por isso. Toda vez que eu Te solicitei, agradeço também. você sempre me encaminhou bons profissionais. Um dos problemas que eu enfrento nas barbearias é barbeiro não tem comprometimento. Barbeiro não cumpre horário. Barbeiro vem, some, desaparece e não quer mais. E não aparece mais. Eu enfrento isso e de verdade, Duque, isso tem sido um problema nas barbearias muito grande. Encontrar profissionais com comprometimento. Espaço tem para trabalhar. Se eu lhe disser que hoje eu tenho umas 4 ou 5 barbearias precisando da equipe completa e não consigo achar pessoas comprometidas. Eu digo que trabalho tem, não tem o comprometimento, tá? Então, quando você fala que os seus alunos, ele tem algo diferencial, você consegue entender
que lá fora a repercussão desse barbeiro é dessa forma, bem negativa? Sim, isso é algo que eu vivencio na pele também, com o meu próprio espaço, né? O meu próprio espaço lá onde eu atuo hoje. Só para você ter noção, é muito difícil eu formar um aluno e ele continuar trabalhando ali. Porque assim, Sara, o que é que a galera hoje espera muito? A galera não quer mais plantar, não entende que é uma semente que você está plantando. Eu sempre digo para os meus alunos, você está aqui por quê? Porque você ama, gosta ou porque você tá pelo dinheiro? Porque hoje eu só trabalho 3 dias na semana dando aula. Então eu digo assim, eu não trabalho. Por que eu não trabalho? Porque comparado a um cara que puxava carrão antigamente, ou eu faço o que eu amo. Eu amo dar aula, eu fico mais ansioso para o dia de aula chegar do que meus alunos que estão esperando receber. E quando eu chego de manhã, já é uma alegria muito. Bom dia, minha turma top, top. E eles trazem café, né? Essa semana mesmo teve o Davi, trouxe a esposa dele, fez umas empadas deliciosas. Não vou nem fazer propaganda aqui. Umas empadas deliciosas, foram 12, trouxe um suco. Então, assim, é muito importante essa interatividade, esse desenvolvimento que eu faço com os alunos, para que a galera entenda que não é só a questão de estar cortando o cabelo, de estar aprendendo. Não, gente, é paciência, é uma semente que você vai regar, você vai crescer. Então, muita galera ela chega na barbearia, corta, fica uma semana ou alguns dias, aí não deu certo ali. Eu sempre digo o seguinte, nunca investe dependendo de mão de obra de profissional. A pessoa que está investindo na barbearia, ele deve ter ou um senhor na barbearia para gerenciar o negócio, que entenda, ou você entender sobre o negócio, porque... Exatamente. Eu costumo Fica dizer muito aos refém. empresários que investem, Edu, que o seguinte: não adianta investir no mobiliário, comprar a melhor cadeira, o melhor lavatório, o melhor espelho, se você não investe em treinamento e comprometimento de equipe, tá? É um problema muito sério. Você falou uma coisa certa. Eles levam uma semana, acha que ali não está dando certo e vai embora. Quando, na verdade, o barbeiro tem que ter a consciência de que uma cartela de cliente, eu estou falando barbeiro, porque nós estamos falando aqui com uma pessoa que forma barbeiros, Sim. certo? Ele tem que ter a consciência que a construção de uma cartela de cliente, ela leva tempo. Ela tem que ter uma maturidade e ele tem que demonstrar isso. Tá? Então, hoje, vou até lhe fazer um pedido, já deixar um pedido, que você coloque isso com muita seriedade nas suas aulas, que o comprometimento profissional faz o sucesso de um barbeiro. Se você não tivesse comprometimento com a sua vocação, se você não tivesse comprometimento com a sua vontade de crescer e ser o que você é hoje, talvez hoje você não estivesse onde você está. Exatamente. Resiliência, debaixo de chuva ou de sol, tô lá. Exatamente. Eu já cheguei ao ponto de pegar a chuva no meio do caminho, todo molhado, de moto, todo molhado. Eu falei, sabe por que eu tô aqui? Pra mostrar a vocês que é constância. E também, Sara, resiliência. é que também tem aquela Isso, história. rapidinho, eu ainda tenho um colaborador que dá aula, mas eu faço questão, porque eu sou insuportável. Eu sempre digo meus alunos, você quer comprar o curso comigo, se prepare, porque eu sou nojento. Eu quero que os frutos do meu trabalho sejam os melhores, porque eu amo cada um deles, até aquele que chegou naquele dia. Porque eu amo ele, porque ele é o fruto do meu trabalho, é ele que vai levar meu nome para outros lugares. Como eu já tenho meu nome em Portugal, como eu tenho meu nome hoje em Toronto, né? Como eu tenho meu nome hoje em Rio de Janeiro, São Paulo, em outros lugares, com alunos que já vieram. Inclusive, a primeira vez que eu vi uma pessoa de fora fazer o curso comigo, o cara me ligou falando, irmão, você deu curso de escola? Eu falei, rapaz, eu tô aqui em Boston, nos Estados Unidos, e tenho familiares aí na 2 de julho, tô indo para Salvador, pra fazer o curso com você. Eu falei, irmão, você para de brincadeira, pelo amor de Deus, você é trouxa de uma hora dessa, rapaz. Pô, irmão, porque, tipo assim, você tem noção do meu nível de merecimento era tão baixo que eu não imaginava que um dia, até porque é um país de primeiro mundo, a América do Sul, né? Na América do Sul, queria vir alguém dos Estados Unidos para fazer o curso comigo aqui em Salvador. Quando o cara fez o que eu falei, ele, quanto o curso? Que eu falei o valor, ele fez o Pix. Eu falei, rapaz, fez 2 contos, 2K. Eu falei, agora acredito. E aí foi que ele veio. Depois que ele abriu porta que esse veio, já vi gente da França, já vi gente da Holanda, já vi gente de Portugal, já vi gente que... O que mais tem é aluno meu saindo para ir para Portugal. Eu falei, para chegar aqui em Portugal, vou encontrar um... Eu acho que você vai fazer abrir o Duque... Internacional. De rede, o meu sonho é ser milionário justamente fortalecendo minha marca para eu futuramente vender royalties com a minha empresa. Eu já pesquisei até as cidades, os lugares como
Aracaju, Sergipe, Camaçari, que tem uma ou não tem escola de barbearia. Então essa é a minha ideia, entendeu? Futuramente Só eu quero- lembrando que eu te respondi na Tubarões época, aí. você encontrou comigo pela primeira vez dentro de um evento meu. E você veio Na até. Basbe. Foi na Basbe. E você veio até a mim, me cumprimentou. E numa conversa ele virou para mim e me disse assim: eu vou ser milionário. Eu disse: só depende de você. A única coisa que eu lhe respondi. Então, realmente só depende de você. Eu não sei se eu posso citar o nome de uma referência, talvez eu possa, né? E por que eu vou citar? Duque é uma pessoa muito presente nas redes sociais. A gente sabe disso. Ele está muito presente nas redes sociais, o número de seguidores dele falam por ele só. E ele tem, hoje nós temos uma escola de barbeiro, de formação de barbeiro muito famosa, chamada Seu Elias, né? E que as pessoas de longe compram o curso dele, pagam uma fortuna, não sei se você conhece, até Seu Elias? Eu já paguei R$1.000 no dia no evento. O que tem? Você conhece? A formação de barbeiro chamada Seu Elias? Conheço o seu Elias. Pronto. Conheço a galera toda. Mas hoje eu consigo dizer que Duque, ele tem um trabalho muito... O Elias, ele tem um trabalho mais de conhecimento, né? Ele se transformou numa referência na área de barbearia. Sara, Fez eventos Sara, estrondosos. chega primeiro na fonte. Isso. Toma água fresca. Quem água chega fresca primeiro. na fonte. Exatamente. E assim, Mas... Sara, toda essa galera que tá aí grande, muitos, a maioria, tem uma grande marca por trás patrocinando e o marketing. Hoje, muitos barbeiros é isso aqui, ó. Marketing. Exato. Marketing. Tem muitos que eu vou dizer pra você, sou 1000 vezes uma pessoa que tá começando agora, que tá no momento agora, do que muitos caras que estão aí, que tem o marketing por trás. O marketing, velho, deixa eu mostrar aqui o evento que eu tava no Recife semana passada. Eu fui chamado para esse evento. O Barber Nordeste. Na Renault. Dia 2 e dia 3, não foi? Esse evento aqui tinha, olha quanta gente aqui. E aí o pessoal, e aí eu falei assim, cara, é isso aí, aqui. Só de barbearia. Gigantesco. Que tava aqui, esse é o Elias, dando palestra. O lance todo hoje é um marketing bem feito. Agora, óbvio, claro, que tem a galera que está trabalhando muito, mas muito bem mesmo. A metodologia educacional hoje influencia muito. Isso. E Vá. eu em uma das palestras que não foi lá, eu estava falando sobre a parte de biossegurança. Sim. O cara veio e me perguntou, fez uma pergunta simples a respeito do descarte da lâmina de acabamento. Sim. Da barba. Eu digo, você coloca onde, filho? Todo barbeiro tem aquela caixinha que a gente compra. Da Scarpati. Não. Não é daquela caixinha de Scarpati, não. É uma caixinha que a galera compra na feira, pra botar, bonitinha, tá? Você vai colocando ali. Eu falei assim, ó, isso aí não tem nenhum respaldo. Não. Pra vigilância. é bonito ali. É bonito ali, mas não tem respaldo para vigilância. E Não. onde é que você descarta o material? Acredite. No lixo. Nenhum soube responder. Sério? Nenhum soube responder. Aonde descarta as lâminas que foram utilizadas nos clientes, nos barbeiros? Nenhum sabia o que fazer com aquela caixa. Os orientam a guardar numa garrafa PET, sempre entregar a pessoa que tá coletando os lixos. Deixa eu pegar esse assunto. Entendeu? Esse é um assunto meu. Hein? Esse é um assunto meu. Eu trabalho com isso também. Esse é um assunto meu. Deixa eu falar E você uma sabe coisa. Vire pra cá isso, pra ver se fica aí. Isso. Isso é um assunto meu. Eu só pegando uma deixa. Depois eu quero voltar para aqui para as perguntas de Duque. Mas deixa eu te falar. Não, isso é importante que se fale. Existe Legislação específica e Isso. normas, né? Ó, As NRs que regulamentam vamos lá. isso. Vamos falar de gestão e legislação. Só um instante, Duque. Hoje, a barbearia é considerada o menor ticket médio no mercado. A vigilância sanitária, tanto de Salvador como Lauro de Freitas ou outras regiões, exige que o descarte do material seja recolhido por uma empresa autorizada.
Tem uma empresa tem uma empresa que é coletora desses materiais perfuro-cortantes, que ele faz o descarte em locais apropriados. E eu tive uma discussão há uns 6 meses atrás, Val, na vigilância, dizendo como é que você quer que um barbeiro que está montando uma pequena barbearia, que não tem o investimento necessário, faça um contrato com uma empresa para recolher as giletes descartadas dos cortes, onde eles levam de 6 meses a 1 ano para encher uma caixa de descartate, e que você quer que o cara pague R$ 1.536 por mês para ter esse contrato, senão não autoriza o alvará da vigilância sanitária. Por essa e outras razões que a maioria das barbearias, principalmente nas periferias, elas estão de formas clandestinas. Não que elas sejam erradas, é porque nós somos fiscalizados de forma severa. E eu tive uma reunião com o diretor da Vigilância Sanitária em Lauro de Freitas, onde foi aberta uma exceção e direcionou ofício para algumas vigilâncias que eu faço, tenho processo, dizendo que toda barbearia que chegar com um processo nosso da BASB, ou agora tá expandindo, que a gente vai dar 1 ano de funcionamento para exigir o recolhimento desses perfuros cortantes. E qual é a empresa que é legalizada para fazer isso? Reitec. É uma empresa chamada Reitec. R-E-T-E-C mudo. R-E-T-E-C mudo. O menor contrato, que é para uma caixa pequena, custa R$ 1.500 por mês. Como é que eu posso obrigar um cara que está abrindo uma pequena barbearia com 2 cadeiras? Tem condições. Não existe isso, né? Mas isso é assunto para o próximo podcast. A legalização e a regularização. Saiba, Duque, você como educador, saiba que a associação, a BASB, ela tem algumas frentes de luta e hoje já mudou muita coisa com relação principalmente à fiscalização da vigilância sanitária e a retirada desses alvarás, algumas coisas que eram obrigadas, como clínica e hospitais. Incrível como a barbearia era fiscalizada. Eu participei de uma palestra pela Anvisa em biossegurança com você na Foi. na BASB. Vamos avançar, porque esse é um assunto muito longo, mas que depois eu vou ter o maior prazer em passar para você algumas frentes e algumas vitórias que a gente já conseguiu, certo? Tô sabendo aí que você vai fazer um sorteio. Sim. Tô sabendo aí que Duque dos Cortes vai sortear para vocês. Eu não vou falar. Ele gosta de falar, ele vai falar como é que vai funcionar esse sorteio lá no Instituto Duque dos Cortes. Fique à vontade. Então, você que tá aqui agora, vendo o podcast... Olha pra câmera ali. Você que tá vendo o podcast, Beleza Mais Forte. Você que tá vendo o podcast, Beleza Mais Forte. Eu, Duque dos Cortes, vou estar dando para você 50% de desconto no meu curso. Vou dar para você 1 ano de suporte após a conclusão do curso. Você será acompanhado no grupo de alunos com dicas e técnicas para o seu crescimento profissional. 1 mês de graça, caso você não se sinta apto no período contratuado de 3 meses. E garantia para o mercado de trabalho com diploma válido para todo o Brasil. Então não perde essa oportunidade. Me chama lá no direct, que eu estou abençoando você aí que está assistindo agora esse podcast, essa live aqui, junto com o Valmariotti e Sara Pires. Lembrando que esse sorteio vai ser no Instagram, no nosso Instagram, logo depois deste podcast. Você não vai perder. Tem um amigo que está querendo se formar como um barbeiro, ou é seu sonho de se transformar num barbeiro? Acredite, nós somos a 3ª maior economia desse país. Fica de fora não perde essa oportunidade não. O Duque, ele é uma referência nesse aspecto. Mas Duque, vamos avançar? Duque, aonde encontra o Instituto dos Cortes? Instagram, telefone, Facebook, até Orkut você tem? Ah, rapaz, claro que eu tenho, sou desse tempo, né? Então bora lá, manda tudo aí pro pessoal saber. Acho que caiu aqui o meu microfone. Não, tô te ouvindo perfeitamente. Tô ouvindo? Então foi o Perfeitamente. fone. Ó, fica ali na Carlos Gomes, Galeria Tuiuti, tá? O local do curso. Do lado do Avenida Procon. Carlos Gomes. Avenida Carlos Gomes. Do lado Centro do de Salvador, Procon. viu, pessoal? Centro de De Salvador. Salvador. Do lado do Procon, Galeria Tuiuti. A outra pergunta que você me fez, As redes sociais. redes sociais, Duque dos Cortes, diz que coloca CK, DUQUE, Duque dos Cortes, lá no meu Instagram.
tá meu contato na bio e no lado direito do perfil tem o nome WhatsApp, só você clicar lá que você sai direto no meu WhatsApp. Ou você vai falar comigo, com alguém na minha central de atendimento, será bem atendido. Massa, bacana. Você falou que já tem um sonho de expandir, certo? Que você quer botar uma marca forte, isso você realmente já está conseguindo. Mas o que ainda, Duque, falta realizar? O que ainda está aí no seu coração que ainda você falta realizar? O que ainda tá no meu coração que falta realizar, a condição exata financeiramente para eu poder ajudar minha família da forma que eu imagino, principalmente minha mãe. Sério? E qual é o legado que você quer deixar? Eu tenho uma frase que eu carrego comigo que diz o seguinte: enquanto você não for mais forte do que todas as suas desculpas, nada vai dar certo. O legado que eu quero deixar para você que tá vendo esse vídeo aqui agora, tá vendo esse podcast, nunca desista dos seus sonhos, nunca desista de sonhar, porque só alcança quem sonha. Eu lembro muito, me identifico muito com a história de José, lá na história da Bíblia. José é aquele que ele sonhava em ser rei, um dia ele iria governar, ele via uma estrela maior sobre outras estrelas se curvando sobre ele, e isso foi bloqueado pelos seus irmãos, pelas pessoas que queriam ofuscar os seus sonhos. Ele virou escravo, passou por todo o processo, ou seja, existe todo um processo para que ele viesse se tornar governador do Egito. Então, se não aconteceu na sua vida ainda, tenha paciência, que vai acontecer na sua vida, assim como aconteceu na minha também, basta você acreditar. E com essa mensagem motivacional e bem positiva, que até me inspirou, eu peço a você Verdade. para fazer suas considerações finais. Mande seu recado para os jovens que estão começando agora, que querem começar, ou que estão pensando em fazer algo errado, que talvez tenha essa oportunidade de lhe ouvir e mudar a sua história. Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, Duque. Fique à vontade para você falar aquilo que você quiser. Você que tá vendo esse vídeo agora, tá pensando em desistir, é só o começo. Acredite em você, tem muitas coisas. Ó, a primeira coisa que eu comecei a entender, a nossa maior luta, a nossa maior guerra, ela começa aqui dentro. Depois que você dominar isso aqui, você domina tudo. Porque tudo, antes de acontecer no mundo físico, ele acontece aqui dentro da nossa mente primeiro. Antes de você executar, você pensa. Antes de você pegar um copo de água, você pensou em beber água. Então, ó, reflita. Hoje eu leio muitos livros, como 48 Leis do Poder, Estudo Bob Proctor, Os Segredos da Mente Milionária, Pai Pobre e Pai Rico. Então, você que quer crescer, leia livros, invista em conhecimento, porque o conhecimento ele é algo que ninguém nunca vai tirar de você. Você vai levar o resto da sua vida, para onde você for. Separe com quem as pessoas que você anda, porque você é o fruto das 5 pessoas com que você anda. Vejam quem está sendo seus amigos, seus colegas. Não estou falando de andar só lado a lado, dia a dia, não. Estou falando das pessoas que você acompanha, do conteúdo que você consome diariamente, todos os dias. Será que isso realmente te leva a crescer? Que tipo de exemplo você quer ser para sua família, para o seu filho, para sua irmã, para sua mãe? Que tipo de exemplo você quer ser para a sociedade? Um exemplo de sucesso, ou de fracasso, ou de derrotado? Então não desista de sonhar, acredite no seu potencial, acredite em você, acredite que pode acontecer, estude, pratique a lei da atração, que é tudo que você pensa, o que você fala. Hoje eu levo comigo, Saraiva, alguns mantras, que é o seguinte, usado por Bob Proctor: todo dinheiro que vem a mim, comigo fica, todo dinheiro comigo fica, até mim vem, comigo. Todo o dinheiro que vem a mim, comigo fica e se multiplica para a construção da minha riqueza infinita. Então, assim, você pensar positivo, você clarear sua mente, carregar luz, paz dentro de você, não se contaminar com os acontecimentos do dia a dia, que muitas das vezes vem para nos frustrar. Eu tô falando aqui assim, parece que eu todos os dias acordo motivado. Já veio todos os dias. Vem em mim a vontade de desistir por conta de algum motivo diário, só que eu paro e olho para minha trajetória que eu já passei e fico imaginando quantas pessoas não se inspiram na minha história, em mim, e isso que me fortalece em fazer eu não desistir. Então, acredite no seu potencial, acredite em você, invista em algo e não fique igual aquelas pessoas atirando para tudo quanto é lado, não. Eu se pediu o seguinte: onde você canaliza a sua energia, é aquilo que cresce. Então, se você quer se tornar um profissional barbeiro, não venha pelo dinheiro, não. Venha pelo amor. Porque se você vier pelo dinheiro, você vai fazer igual a muitos.
vão desistir, vai ficar pulando de galho em galho, não vai ter uma estabilidade financeira de vida, não vai conquistar um objetivo, porque você só conquista um objetivo quando você se priva e decide investir em você mesmo. Muitas das vezes nós investimos muitas nos outros, deixamos de investir na gente. Então pense nisso, invista em você, veja no que você está investindo o seu dinheiro, no que você está empregando, o porquê é o seu final de semana, é focado em quê? Você trabalha para quê final de semana? Para curtir, para ostentar, para ter um prazer momentâneo? Ou você trabalha planejado para usufruir e ter uma vida de prosperidade no futuro? É nisso que a gente tem que pensar, aproveitar esse momento enquanto a gente está jovem para construir o nosso pilar, para quando a gente estiver mais velho a gente usufruir dos manjares dessa vida. Fala o quê? Rapaz, Faça suas considerações finais. eu vou Pra eu copiar, fazer as vou minhas. Você copiar não vai- metade. Não, copia e cola é plágio. Luke, cara, parabéns. Ver tudo isso, tudo que você passou, a sua história e o caminho que você percorreu para chegar até aqui. Acho que teria tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Eu falo assim para dar errado porque aonde você morou e com as pessoas com quem você cresceu e que você conviveu, seguramente foram lugares e com pessoas que muitas vezes talvez você nem metade dos seus amigos daquela época estejam vivos. 90%. Não estejam vivos, né? Você ter noção, era a base de 20 a 30 pessoas morrendo por semana. E o que acontece? No bairro Você que eu teve morava. tudo para dar errado e deu certo e continua dando certo. E aí tem mais. Você está fazendo outras pessoas também darem certo. Isso é muito forte, isso é muito importante. E com isso, do que você se torna importante na vida das pessoas. E a gente, para prosperar, a gente tem que fazer pessoas prosperarem. Ensinar é algo extremamente difícil, principalmente nos dias de hoje. Na era da informação rápida, na era das pessoas terem tudo muito fácil. E hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de disputar o olho no olho, no cara a cara, no tato, com o celular, com o virtual. E parabéns, cara, pelo seu legado, parabéns pela sua história. Se você um dia falou que ia ser um cara milionário, o que Sara falou pra você é a mais pura verdade. Só depende de você. Só que ele já é milionário por outras coisas. Parabéns, cara. Sara, eu esqueci só de tocar em um ponto aqui muito importante, que muitas das vezes nem pessoa da sua própria família vai acreditar em você. Né? Isso aí que deixa muita gente triste, que frustra muita gente. Inclusive, você parece muito com ela, a minha tia que me criou. Uma das minhas tias que me criou, ela foi minha mãe de leite. Tia Nid, eu te falei isso até uma vez, não sei se você lembra. Ela disse pra mim o seguinte: eu tinha feito uma cirurgia de apendicite, eu tive 40 minutos de vida no hospital da Suburbana. Tive que ser operado às pressas, eu tenho hemorragia interna no testículo. Eu fiz um processo de apendicite. Minha tia disse pra mim assim, ó, Val, depois de uma semana eu me recuperando, eu tinha ido pra uma batalha no Hotel Fiesta, onde realmente eu perdi por conta da postura, onde eu pego muito meus alunos hoje, porque eu tava com o ponto no testículo ainda, com curativo. E por não ter sido criado com muito carinho, nesse dia eu me dei vontade de falar pra minha tia que eu amava ela. Eu falei, rapaz, pensei que ela morrer ou eu vou morrer? Isso aqui é muito importante pra você que tá ouvindo. Eu decidi ligar pra ela e falar que eu amava ela. Um dia antes do meu aniversário, foi no dia 13 de março de 2016, mais ou menos 1h e pouca da tarde. Eu lembro exatamente como foi, porque foi algo que impactou muito comigo, pra mim. E antes de eu abrir a boca e dizer, minha tia disse assim, ó, rapaz, se você tá seco, magro, feio, parece que tá com uma doença, larga esse negócio de cortar cabelo. Isso é um bico pra final de semana. A parte que mais doeu foi quando ela disse assim, ó, você é muito sonhador, quem vive de sonho é padeiro. Sara, eu acho que eu preferia até tomar uma faca. Sara, eu surtei, eu tava no carro junto com o Jal. E eu surtei nesse dia. Eu comecei a gritar dentro do carro, se bater. Porque pra mim, eu não conseguia nem respirar. Foi muito forte vindo de uma pessoa com que eu admirava muito. Ela foi minha mãe, ela praticamente minha mãe. Só não saí dentro dela, mas
E eu nunca esperava isso vir dela. E a partir desse momento eu fiquei quase um ano com ódio mesmo dela, sem falar. Passou o ódio? Não, eu perdoei ela, porque se a gente não liberar o perdão, a gente não prospera. E só para concluir, eu depois entendi o quanto essa palavra para mim foi tão importante, não só para eu mostrar para ela, mas para mostrar para mim mesmo que a minha profissão, a barbearia, ela não é um bico do final de semana, ela é uma profissão que mudou a minha vida e a vida de mais de 5 mil pessoas. Então, Ou assim, seja, é um bico que deu certo e tá dando certo, né? E hoje eu, né, graças a Deus, posso ajudar ela financeiramente, a minha família. Eu ganho bem, graças a Deus. Trabalho só 3 dias por semana, 15 horas de relógio por semana. Né? Hoje as pessoas pagam um valor. Já pode trabalhar em uma das barbearias que você trabalha. Por Só favor. 3 dias, ó, 3... Por É porque eu favor. trabalho dando aula, né, Val? Hã? Eu trabalho dando aula. Só dando aula agora? Só dando aula, já tenho... Graças a Deus. Do que é? Dando aula. Deixa Porque, eu assim, fazer... senão eu não me dedico pra vender, porque você tá pensando que o povo ir lá é assim. Meu Contrata a filho, Sara. Você precisa ver como Não, é que pelo amor de Deus, eu já tenho trabalho demais. Faz 15 comigo, não. minutos, 15 minutos, 20 minutos de ligação. Agora, eu queria Opa. abrir um take. Muito importante. Eu queria abrir um take muito importante que para vocês saberem que é o seguinte: na próxima vez que eu vier aqui, eu quero falar sobre a questão da união na barbearia na Bahia. Perfeito. Esse era um tema que eu queria falar desde o começo, mas a gente acabou indo para outros ambientes. A gente precisava conhecer quem era Duque, né? Porque assim, a barbearia hoje na Bahia, Sara e Val, ela poderia tendo um boom muito maior, e Val vem concordar comigo, mas a falta de união dentro da barbearia que impede com que isso... Não fale sobre isso agora, isso vai ser tema para o nosso segundo podcast. Vou fazer minhas considerações finais, mas antes de fazer minhas considerações finais, você que está vendo esse podcast, que você tem um barbeiro que queira entender um pouquinho mais sobre a trajetória de Duque dos Cortes e iniciar nesta carreira, compartilha esse podcast, segue os nossos canais, ativa lá o sininho lá no YouTube. Você gostou desse negócio de disciplina, né? Gostei É homenagem ao meu demais. amigo Renê. Renê é fantástico. E não se esqueça que tem o brinde de Duque, né, com relação à matrícula dele lá no instituto dele, vai estar lá descrito na nossa bio o regulamento, dentro do nosso, assim que esse podcast acabar, está valendo o sorteio para a inscrição no curso de Duque dos Cortes, vale a pena. E as minhas considerações finais, além de agradecer a vocês, é que se você estava precisando de motivação, realmente você encontrou para dar o primeiro passo na sua carreira. É uma carreira valorizada, você consegue sim manter a sua estabilidade financeira se você levar a sério, assim como qualquer coisa que você venha fazer. Mas a barbearia merece todo o meu respeito, porque são histórias realmente de vencedores e eu estou aqui como uma delas. Então, é com essa história, com essa motivação e com os meus agradecimentos, e voltando ao que você disse, que você agradecia ao podcast por ter lhe convidado, somos nós que agradecemos a você pela sua superação, pela sua história de sucesso. E é um prazer estar sentado hoje com você. Obrigado. E ser telespectadora da sua história, porque eu conheço você há muito tempo, sei da sua luta, sei da sua jornada e sei o quanto você merece estar onde está e chegar onde você chegou. E mais uma vez eu vou lhe dizer, quando a gente se conheceu, tudo depende de você. E é com essa palavra que eu encerro mais um podcast Beleza Mais Forte. Vamos pro próximo, aguardem, segue lá o nosso canal que vocês vão ser atualizados o tempo todo sobre o podcast Beleza Mais Forte. Obrigado, Val, obrigado, Duque, mais uma vez, forte abraço a todos vocês e para vocês, boa sorte.